Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William, para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo para gente aqui três livros considerados importantes, né, para quem está começando a sua trajetória dos investimentos, até para quem já investe há algum tempo e quer melhorar, né, os seus investimentos, quer trazer uma visão um pouco mais ampla. Esses três livros trazem visões diferentes sobre o mundo dos investimentos, cada um trazendo a sua percepção, cada escritor, cada autor trazendo a sua forma de ver os investimentos e as suas lições dentro do mercado de investimentos, né? Tanto lições de vida, na experiência nos seus investimentos, quanto lições a partir do que foi estudado, do que foi aprendido, do que foi desenvolvido para os seus investimentos, tá certo? Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com pessoas que gostem de investimentos e possam ter interesse por esses livros e essas leituras, tudo certo? Para quem é investidor ou que tem desejo de entrar no mundo dos investimentos, é muito importante ter uma certa aptidão por estudo, né? Aptidão por leitura, para que tu possa buscar os seus investimentos, para que possa estudar o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, possa estudar o mercado, né? E possa entender como ele funciona, possa agregar cada vez mais conhecimento. Todo mundo tem que partir de um ponto, né? E esse ponto é sempre o ponto inicial para cada um. Alguns começam já com um pouco mais de conhecimento, porque tiveram contato com pessoas que já investem. Alguns começam do zero, como foi comigo, né? Não tive tanto contato com a educação financeira desde muito novo, então eu passei a buscar meus estudos no investimento mais recentemente, né? Então é muito importante que a pessoa tenha essa aptidão por buscar os seus investimentos, por buscar os seus estudos, entender como funciona o mercado de ação e como funciona cada investimento dentro das possibilidades que a gente tem. Alguns investidores que têm o objetivo de investir não terão tempo para fazer estudo dos seus investimentos e tudo mais, vão contratar assessores, vão contratar pessoas que possam viabilizar os seus investimentos e vão acabar não se aprofundando tanto dentro desses estudos. Porém, uma leitura é sempre interessante para a gente ter uma visão, para a gente ter um conhecimento pelo menos introdutório dentro dos investimentos e que a gente possa interpretar o que é trazido para nós, o que acontece com os nossos investimentos, mesmo que não se tenha muito tempo para estudar cada investimento separadamente, tá? Então eu trouxe aqui para esse vídeo três livros que foram livros que eu li recentemente, achei muito interessante. Me trouxe uma visão muito importante sobre investimentos, sobre como eu enxergo o dinheiro, sobre como eu enxergo o poder que esse dinheiro tem em me trazer retornos, né? Em como eu enxergo o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, como eu enxergo o mercado de uma maneira geral, tá? Então eu resolvi compartilhar esses três livros com vocês, são livros muito interessantes, então fica até o final do vídeo aqui para entender um pouquinho mais sobre cada um deles, tá certo? Então o primeiro livro se chama O Investidor Inteligente. Esse livro foi escrito por Benjamin Graham, que é um grande investidor da história dos investimentos, né? Ele é considerado o guru de Warren Buffett, só isso, né? Não é nada mais do que um dos maiores investidores da história, né? Então, esse livro, ele é muito interessante, né? Benjamin Graham é responsável por desenvolver a famosa equação de Benjamin Graham, que ela traz uma fórmula de como tu calcula o valor intrínseco de uma ação, ou seja, o valor justo para aquela ação, né? Então, isso possibilita que tu analise, por exemplo, em determinado momento, se uma ação ela tem um potencial de valorização, ou se ela já está dentro do seu valor justo, ou se ela está acima do seu valor justo, né? Então, tu pode, a partir desse cálculo, tu pode trazer essa visão na tomada de decisão ali do teu investimento, tá? Benjamin Graham é considerado também o precursor da metodologia Buy and Hold, né? Que é quando tu compra uma ação, tu compra um determinado ativo e tu pensa nessa ação a longo prazo, né? Tu mantém essa ação na tua carteira, independente das oscilações, claro que depois de ter feito o estudo e entendendo se aquela empresa ou aquele ativo que tu comprou faz sentido manter a longo prazo, né? Mas não se preocupa tanto com variações de curto prazo dessa ação, porque a preocupação é justamente tu comprar e manter, né? Buy and hold. Benjamin Graham também trouxe dois conceitos muito importantes para o mercado financeiro, na história do mercado financeiro, né? Que é o conceito de value investing, que é investimento de valor, e o conceito de análise de risco. São dois conceitos muito importantes no mercado na história do mercado financeiro. Benjamin Graham foi professor do Warren Buffett, né? Que considera
o Benjamin Graham como o maior investidor da história do mercado financeiro. Benjamin Graham, ao longo da sua história, ele teve a oportunidade de se inserir no meio acadêmico, mas ele preferiu encarar Wall Street, né? Benjamin Graham, ele foi um cara inovador na época, né, do mercado financeiro, e ele trouxe formas muito disruptivas de tu ver o mercado, né? Ele trouxe formas muito diferentes de enxergar o mercado e de como se investir. Talvez uma das visões mais importantes que Benjamin Graham trouxe para o mercado foi o de quanto o mercado de ações é volátil, né? Do quanto ele varia, do quanto isso impacta nos investimentos. O livro de Benjamin Graham, Investidor Inteligente, ele é um livro de 600 páginas, então ele aborda de maneira muito completa todo o mercado de investimentos, né? Ele traz ações de renda fixa, ele traz a avaliação de perfil de risco, ele traz questão de renda variável, mercado de especulação, day trade, fala sobre buy and hold, né, que é uma das formas de investimento que Benjamin trouxe para o mercado, né? Dentro dos tópicos mais importantes que Benjamin traz nesse livro e que são discutidos e são abordados ao longo das 600 páginas desse livro, são investimento e especulação, né, onde ele trata da diferença entre investidor e especulador, o mercado de ações e suas oscilações, né, onde ele trata a forma como esse mercado oscila, inclusive tem muito a ver com uma das formas disruptivas que ele trouxe de enxergar o mercado, que é o da volatilidade das ações, né? E o terceiro tópico importante é o tópico de valuation. Valuation foi o que fez Benjamin ser tão importante e tão estudado ao longo da história. É um dos tópicos, né, que fez ele ser tão importante e tão estudado ao longo da história dos investimentos. Valuation nada mais é do que uma forma de se calcular o valor real de uma empresa, o que influencia de maneira muito grande na hora de tomar uma decisão na compra de um ativo ou não. Então esse é um livro muito importante, ele faz uma varredura muito grande no mercado de investimentos, ele traz muito da história de Benjamin Graham, traz muito dos conceitos, traz o conceito de value investing, traz o conceito de valuation, traz a questão da oscilação do mercado, né, traz a equação, né, do cálculo de valor intrínseco de uma empresa, do valor justo dessa empresa. Então ele traz uma abordagem muito ampla que possibilita que a gente faça uma análise muito assertiva dos nossos investimentos e tome boas decisões. O segundo livro, que eu acho que foi o livro que mais trouxe uma mudança de visão para mim, né, porque os outros dois livros eu já li depois de ter lido esse livro que eu vou falar agora. Então ele trouxe uma visão muito transformada de como enxergar o dinheiro, de como enxergar os investimentos, tá? Esse livro é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro é muito conhecido, né? Todo mundo que tem um primeiro contato com os investimentos ouve falar desse livro. Mesmo pessoas que nunca não investiram, já ouviram falar desse livro, ou até mesmo já começaram a leitura e acabaram não finalizando, né? Mas é um livro muito importante na entrada do investidor no mercado de investimentos, para que ele entre com uma formação psicológica um pouco mais aprimorada para entender e principalmente para entender como o dinheiro pode ajudar a gente a ganhar mais dinheiro, né? A gente não trabalhar tanto pelo dinheiro. Então, o Robert Kiyosaki é basicamente um economista, um investidor, empresário que ficou conhecido mundialmente por esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse livro ele traz uma experiência, né, de um jovem que conviveu com dois pais de perfis totalmente diferentes, né? O pai biológico dele, né, que era um pai extremamente instruído, formado em diversas universidades, com pós-graduação, mas que tinha uma visão muito limitada sobre o dinheiro, né, que entendia que para ter mais dinheiro a gente precisava trabalhar de maneira muito rígida, trabalhar muito e trabalhar pelo dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então ele acabava passando uma visão de que para que tu seja uma pessoa próspera, tu precisa fazer faculdade, não que fazer faculdade não tenha o seu valor, né? Mas ele traz uma visão de que não necessariamente esse é o caminho para que tu tenha muito dinheiro, né? Para que tu seja um empresário de sucesso, para que tu seja um investidor de sucesso, né? O mais importante é tu entender que o dinheiro tem que trabalhar por ti e não tu trabalhar pelo dinheiro, né? Senão tu vai eternamente entrar no que eles chamam de corrida dos ratos, né? Que seria tu basicamente ficar vivendo uma vida de ciclos, correndo atrás do dinheiro, pagando imposto, pagando dívidas e nunca ganhando mais dinheiro, né? Por outro lado, ele conviveu também com o pai rico, né? Que era pai de um amigo dele, que ele teve a oportunidade de aprender muito, onde ele busca uma oportunidade de trabalhar com esse pai rico. Esse pai rico mostra para ele o valor do dinheiro, né? Não só o preço do dinheiro, mas o valor do dinheiro,
como o dinheiro gera mais dinheiro. Ele traz lições muito importantes para esse jovem, né, que possibilitaram que ao longo da vida dele ele se transformasse num empresário de muito sucesso e ensinasse outras pessoas também a ser essa pessoa de muito sucesso, né? Então é um livro muito interessante, ele traz uma disrupção, né, da forma como a gente enxerga o dinheiro, da forma como a gente trata o nosso dinheiro e da forma como a gente aloca o nosso dinheiro também, né? Não trata especificamente de investimento, não fala especificamente de uma ação ou de uma análise de mercado financeiro, mas sim da forma como a gente enxerga o dinheiro e como a gente pode usar ele para gerar renda, para gerar uma aposentadoria mais tranquila, né? Então é botar o dinheiro para trabalhar pela gente. Basicamente é isso que esse livro traz em uma análise breve, né? Então uma recomendação de leitura muito interessante. É fácil de ler, não é um livro longo, né? Então, muito tranquilo, super recomendado, tá bem? O terceiro livro que eu trago aqui como uma importante recomendação de leitura é O Mais Importante para o Investidor. Esse livro é do autor Howard Marks, né? Que é simplesmente um autor reconhecido, inclusive, por Warren Buffett. Então, vocês podem ver que as recomendações aqui são todas de um conglomerado de pessoas que trabalham no mercado financeiro e tem muito conhecimento sobre o que falam, né? Inclusive, Howard Marks tem uma série dentro da Finclass, né? A Finclass é um produto do Primo Rico, né? Então, dentro dessa Finclass, o Howard Marks tem uma série, né, onde ele fala sobre investimentos, sobre a forma como ele investe, como ele vê o mercado financeiro. Então, o Howard Marks é um mega investidor, né? Ele é sócio fundador e vice-presidente da Oaktree Capital Management, que é simplesmente a maior empresa de equity, de private equity do mundo. Além de tudo isso, Marx é um escritor, grande escritor do mercado financeiro, e as suas ideias são acompanhadas, como eu já falei, por Warren Buffett, né? Então, o que representa que esse cara é um grande conhecedor do mercado financeiro e seus pensamentos, sua escrita, ela traz uma visão muito apurada de como investir, né, de que levar em consideração na hora de se buscar um bom investimento para trazer para sua carteira. O grande domínio no assunto de Howard Marks fez com que o governo americano procurasse ele para auxiliar na montagem de uma estratégia para vencer a crise de 2008. Então nós estamos falando de um cara que realmente entende muito, tem seu conhecimento reconhecido, né, não só por grandes investidores, mas também pelo governo americano. Então é uma referência essa leitura aqui para gente que está aprendendo a investir ou que já investe há algum tempo e quer aprimorar os nossos investimentos, tá? Então esse livro, ele traz uma visão sobre tudo, sobre a experiência que Howard Marks teve ao longo da sua trajetória nos investimentos, né? Traz uma visão sobre as estratégias que ele usou, sobre os aprendizados que ele teve, sobre as trocas que ele teve, inclusive com o próprio Warren Buffett, né? Então ele traz uma visão muito interessante, muito legal, né? Escrito de uma maneira muito fácil de ler, não é uma leitura pesada, é uma leitura tranquila, para a gente entender as estratégias que esses grandes investidores, essas grandes mentes do mundo financeiro têm, né? Howard Marks faz questão de deixar claro que investir é um ato complexo, né, de certa forma, dependendo do nível de investidor que tu pretende se tornar, e que ele não pretende simplificar isso no livro, né? Ele não traz uma receita de bolo, um passo a passo de como investir, de como escolher uma ação. Na verdade, o que ele traz ele compartilha a filosofia de investimento dele e as estratégias, né, de como ele enxerga o mercado financeiro. Muitos tópicos interessantes são abordados nesse livro, né? E acredito que um dos mais importantes seria a questão do pensamento de segundo nível, que é justamente um pensamento mais complexo que grandes investidores têm, que possibilitam que eles enxerguem o mercado de uma maneira mais detalhada e que traga uma visão muito mais ampla em relação a como os investimentos devem ser feitos. Essa visão de pensamento de segundo nível, ela traz uma análise mais sofisticada e permite fazer inferências mais assertivas sobre os investimentos. Marx traz muitas reflexões sobre a eficiência do mercado financeiro e quão aberto ele está, quão aberto o mercado está para receber e absorver novas informações e novas ondas, né? Ele também traz que emoções e fatores psicológicos afetam muito na hora do investidor tomar uma decisão assertiva nos seus investimentos. Esses fatores emocionais e psicológicos, eles são intrínsecos do ser humano, né? E ele traz que trabalhar esses fatores e tentar controlar eles é a maneira mais ideal da gente não errar na hora de fazer os investimentos. Porque esses fatores, né, essas emoções,
elas trazem oportunidades dentro do mercado, porque os investidores acabam cometendo muitos erros, né, na hora de investir. Então vale muito a pena aproveitar a oportunidade dessa leitura, né, disponível para a gente aí no mercado. São lições de um gênio do mercado de investimentos e que são de grande valia para quem está se inserindo no mercado de investimentos, para quem está começando a investir agora, para quem já investe há algum tempo, mas quer melhorar os seus investimentos, trazer uma visão diferente sobre o mercado de finanças, tá? Então esses 3 livros são muito interessantes, são muito importantes para quem está começando, para quem já investe. Em um livro uma visão um pouco mais técnica, né? Em outro uma visão um pouco mais ampla sobre a forma de ver o dinheiro. Todos eles muito importantes para que a gente tenha uma visão qualificada sobre os investimentos e possa tomar decisões assertivas ao longo da nossa trajetória e nossos objetivos dentro do mercado financeiro. O meu objetivo é viver de renda, é garantir uma aposentadoria confortável, sem precisar se preocupar com dinheiro, né? Então, venho construindo meu patrimônio, venho estudando e venho compartilhando com vocês aqui o conhecimento que eu agrego nesse período investindo, tá? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem tem interesse por investimentos e seguir acompanhando o meu conteúdo no canal, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo e um grande abraço.